Graça e paz, irmãos. Vamos aquietar os nossos corações, abrir nossas Bíblias. Chegou o momento de adorarmos ao Senhor, é um momento de adoração. Vamos nos colocando diante da presença dEle, em espírito. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos 13. Salmos 13, 5, 6. Para nós é sempre motivo de gratidão ao Senhor, né, de estarmos aqui reunidos, podendo adorar a Ele, em comunhão com cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos, né, aqueles que nos visitam, é uma alegria, né, tê-los aqui. E todos aqueles que já fazem parte, né, dessa família Esperança. O domingo é um dia muito especial, que é o momento que nós podemos estar aqui junto, adorando e agradecendo ao Senhor por tudo que Ele é em nossas vidas. Amém? Salmos 13, 5, 6 diz assim: Contudo, eu confio em teu amor. O meu coração se enche de alegria e satisfação em tua salvação. Desejo cantar ao Senhor por todo o bem que Ele tem me feito. Amém? Que esse venha a ser o desejo do seu coração neste momento, de adorar o Senhor por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele tem feito, pelo cuidado dEle em sua vida. Então se coloque diante dEle neste momento, feche os seus olhos, comece a agradecer a Ele por tudo que Ele é, pelo cuidado em sua vida, pelos dias que Ele tem suprido as suas necessidades, pelas bênçãos derramadas, pelas lutas que Ele tem nos dado, porque nós sabemos que o Senhor é conosco, independente daquilo que nós passamos. Ele é o Senhor, e Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você. Nós somos únicos diante dEle. Você é especial para Ele. Coloque seu coração nessa noite diante da presença dEle. Neste momento de louvor, adore Ele com seu coração, em espírito e em verdade. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em seu nome. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, que o Senhor possa estar aquietando os nossos corações, ó Deus, que nossos corações possam estar totalmente voltados ao Senhor, e nós rendemos ao Senhor a nossa gratidão. Ouve, Senhor, cada clamor nessa noite, e que ao sairmos daqui nós possamos sair transformados e cheios do Teu Espírito, Senhor. Esteja recebendo, Senhor, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, irmãos. Glória a Deus. Que quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar,
Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Declare que Ele é digno. Digno Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno Cordeiro de Deus. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Glória a Deus. Nós acabamos de cantar aqui. Nós cantamos pelo que Deus fez por nós. Mas esse não é o único motivo de adoração que nós devemos prestar a Ele. Porque Deus é o Deus do impossível. Quando nós pensamos que o medo, como nós pensamos que vai ser o fim, que o medo toma conta do nosso coração, Ele vem e estende a mão para nos resgatar. Então que nesse momento você possa colocar seu coração diante de Ti, toda a sua aflição, tudo aquilo que tem te feito achar que é o fim, que nesse momento você possa entregar seu coração ao Senhor, que eu sei que Ele vai trazer refrigério, trazer consolo, amém?
Ele. E além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Águas eu caminhei, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, Senhor, quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Aplauda Ele. A palavra do Senhor lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13, diz assim: Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Nós estamos aqui para louvar a glória do Senhor, amém? Somente para isso. Então que nesse momento nós continuemos nesse espírito de adoração, louvando e engrandecendo o nome dEle, em nome de Jesus. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo, Senhor, nós nos rendemos a ti, Pai. Nós entregamos tudo aquilo que nos aflige, Pai, todo o nosso coração nas tuas mãos, Senhor. Graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, eu me rendo.
pra conhecer-te mais. Vem com seu vento de poder, Pai, com a tua glória, com o teu fogo, Senhor, em nome de Jesus, inunda esse lugar, Pai. Nós estamos aqui entregando o nosso coração a Ti, Senhor, entoando louvores a Ti. Então, que o Senhor possa nos encher cada vez mais, Senhor. Vento de poder, sopra em meu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Como vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. Vento de poder, sopra em meu viver. Faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Aleluia, aleluia. Se renda aos pés do Senhor nessa hora. Esse Deus que está presente aqui nessa noite, Ele deseja te abençoar. Se renda aos pés do Senhor. Diz para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, eu quero conhecer-te mais. Derrama sobre mim a tua unção, derrama sobre mim o teu poder. Aquiete a minha alma, Senhor. Pai, muitas coisas que tem acometido a minha alma, o meu espírito. Ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor possa estar derramando um bálsamo sobre a minha vida nessa hora, sobre o meu coração, sobre a minha alma, sobre a minha mente. Meu querido, a presença do Senhor está aqui. Fale com o Pai nesta hora, glorifique Ele, glorifique a presença do Senhor. Não deixe esse tempo passar. Os verdadeiros adoradores que o Senhor procura, os adorarão em espírito e em verdade. Que você se entregue totalmente nessa hora. Vamos orar, irmãos? Estenda as suas mãos para cá, por essas vidas preciosas aqui. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos agradecer a Ti. Obrigado, Senhor, por cada criança que aqui está, ó Deus. Esteja abençoando cada uma delas, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, curando, ó Pai, visitando, ó Deus, o seu lar, a tua casa, que em nome de Jesus, elas possam, ó Deus, estar tendo, ó Pai, um encontro real com o Senhor. Ó Deus, e que em nome de Jesus, abençoe cada uma delas, esse ministério, ó Pai, esteja abençoando, guardando, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, e que cada uma delas seja, ó Deus, cada vez mais abençoadas por Ti. Abençoe esse ministério, Senhor. Ó Pai, nós queremos orar também pela vida da Maria, que está enferma nesse momento. Ó Deus, que está naquele pronto-socorro, mas nós ministramos a cura naquela vida, ó Pai. Nós declaramos, ó Deus, que ela irá sair de lá, ó Deus, com mais perfeita saúde, ó Pai. Em nome de Jesus, aquelas crianças que nos assistem em casa,
esteja abençoando, ó Deus, da mesma maneira. E nós glorificamos a Ti por nossas crianças, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar a Ana Mívia, que irá trazer a mensagem nessa noite. Mas eu louvo a Deus pela vida da Mívia, do Edson, tem sido uma bênção na nossa vida. E que hoje vai trazer a mensagem. Né? Que Deus conceda sabedoria e graça. Vamos orar, irmãos? Estenda as tuas mãos para cá, em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, pela vida da Mívia. Pai, que nesta hora, Senhor, o Espírito Santo do Senhor, coloque aquilo que o Senhor colocou no coração dela, no nosso coração, na nossa mente. Ó Pai, nós sabemos, ó Deus, que o Teu agir, ó Pai, ele não está limitado. Ó Deus, em nome de Jesus, nessa hora, tenhamos a compreensão das verdades reveladas na Tua palavra, Senhor. Fale conosco nesta noite, ó Pai. Use a vida da Mívia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, Mívia. Graça e paz, igreja. Hoje nós vamos falar sobre servir é o meu propósito. Todo ser humano, ele precisa descobrir o seu propósito de vida. Porque senão o que nós estaríamos fazendo aqui? E em algum momento da nossa vida, a gente fica se perguntando: por que eu nasci? De onde eu vim? Para onde eu vou? E muitos de nós ficam com essa angústia. E aí começam a tentar buscar coisas, se desenvolver profissionalmente. Muitos até têm um êxito em suas vidas. Conseguem chegar financeiramente bem, em um lugar legal, conquistar coisas nessa terra, mas ainda assim não conseguem descobrir o seu propósito de vida. E isso deixa um vazio, um buraco dentro de si. E isso, muitas vezes, leva as pessoas a entrarem em depressão. Porque não tem a ver com conquistar coisas, ter mais coisas. Isso tudo ajuda, é legal, é bacana, mas isso não preenche ninguém. E dá a impressão, quando eu falo isso, que é uma falácia. Que, tipo assim, eu falando tipo assim, mania dos jovens. Que quando você fala isso, dinheiro não é tudo. Aí alguns vão responder assim: mas eu gostaria de ter e tá bem lá em Paris. Né? Fala assim que dinheiro não traz felicidade, mas eu ficaria muito bem, muito feliz em Paris. Mas isso não é real também. Você pode conversar com algumas pessoas que já conquistaram basicamente tudo no que se diz respeito a essa vida aqui. E mesmo assim não descobriram o seu propósito de vida. E Jesus, essa noite, nos dá um propósito de vida. Servir é o meu propósito, amém? Hoje nós vamos ler uma passagem que Jesus lava os pés dos discípulos e vamos tirar 4 ensinamentos. 4 lições que Jesus nos deixa nessa passagem. Mas antes de entrar na palavra de Deus, a gente precisa compreender que naquela época, por que as pessoas lavavam os pés umas das outras? Naquela época não tinha asfalto como hoje. Era de terra batida, então as pessoas andavam muito. Inclusive viajavam a pé ou com seus cavalos e os seus pés ficavam sujos. Nas casas mais simples, as pessoas que chegavam de viagem eram recebidas por seus parentes ou por amigos, em que eles passavam assim. E aí nas casas mais simples, ofereciam-se a água nas vasilhas para aquele que estava chegando com os pés sujos lavarem. Já nas casas mais ricas, numa casa mediana, que tinha uma vida mais ou menos bem resolvida, podemos se dizer da classe média, tinham os escravos e eles faziam esse serviço. Então, era um serviço de servo mesmo, tá bom? Então, entendendo isso, abra sua Bíblia lá em João 13, do 1 ao 16. E aí você vai deixar aberto a sua Bíblia aí. Vai passar aqui no telão vários outros versículos, mas você anota só para a gente ganhar tempo, tá bom?
nós vamos voltar muito em João 13, 1,16. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo-o amado, os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair a Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia que iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa, voltou ao seu lugar, e então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Amém? Senhor, essa é a tua palavra, fala aos nossos corações. Enche este lugar com a tua presença, que o nosso coração seja uma terra fértil nesse momento. Que a tua palavra entre e frutifique. Deus, que nós venhamos crescer no Senhor. Que nós venhamos entender essa palavra e colocá-la em prática. Que o nosso coração venha estar quebrantado, sedento de fazer a tua vontade em nome de Jesus. Amém? Quando lemos essa passagem, e os mais antigos aqui vão lembrar disso, quando nós lemos essa passagem, geralmente a gente foca em Pedro, nas palavras de Pedro. Por quê? Porque a gente começa a falar assim, segundo a psicologia ou o comportamento de Pedro, dizem que Pedro era uma pessoa muito impetuosa, atrevida, que ele falava mais que o homem da cobra, segundo as pesquisas de seu comportamento. Mas hoje nós não vamos focar em Pedro, amém? Nós vamos focar no ensinamento de Jesus. Amém? Jesus falou que Pedro não entendia o motivo dele fazer aquilo, mas que depois ele entenderia. Então não adianta ficar procurando na psicologia o porquê Pedro falou daquela maneira. Porque o próprio Jesus disse que, naquele momento, Pedro simplesmente não entendeu. Então, não tem segredo. Não tem o que cavucar. Não tem o que ficar falando, mas era porque Pedro era assim ou assado. Jesus falou: Pedro, você não entende agora. Mais tarde, você vai entender. E para falar a verdade, irmãos, nem eu, lendo essa passagem várias e várias vezes, por muitos anos, eu não compreendo direito. Para mim, é algo tão grande, tão enorme essa atitude de Jesus,
A Bíblia fala assim, que no princípio era aquele que é a palavra, que é Jesus. Ele estava com Deus e ele era Deus. Também fala assim que aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós e vimos a sua glória. Este é Jesus. Um Deus tão grande, tão alto, tão misericordioso. Entende que Jesus é Deus? E aí você se depara com uma passagem dessa, vendo Jesus lavando os pés dos discípulos. Claro que para Pedro era natural o espanto, porque para mim também é, para você não é? Não é que Pedro, ele se sentia inferiorizado, acredito eu, tá? Eu estou me colocando no lugar dele. É que Jesus é tão grande. Jesus, ele se revelava para eles como o Filho de Deus, entende? Ele é tão grande fazendo esse ato. E aí, nos deparamos com isso. Então, Jesus nos deixa 4 lições aqui. Com essa atitude dele, em que ele nos dá um exemplo. E a primeira lição, o primeiro ensinamento que Jesus nos deixa é que para servir a alguém, para se colocar na posição de servo, é necessário saber quem você é. Para servir a alguém, para se colocar na posição de servo, como Jesus fez, ali, colocando a sua toalha e lavando os pés dos discípulos, é necessário saber quem você é. Olha aí, nós vamos ler em João 13:3. Acompanha aí na sua Bíblia. Jesus sabia o que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Olha só, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Jesus sabia quem ele era, amém? Quem você é? A quem você pertence? Qual é a sua filiação? De onde você é e para onde você vai? Quem eu sou? De onde eu vim, a quem eu pertenço? A Bíblia nos responde isso. Então nós vamos ler agora. Quem você é? Lá em 2 Coríntios 5:17 fala assim. E aí você pode acompanhar aqui, anotando, tá bom? Só para a gente ganhar tempo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quem você é? Quem eu sou em Cristo? A Bíblia fala que nós somos nova criatura, nova pessoa. A partir do momento que nos entregamos a Jesus, nós somos novas pessoas. A quem você pertence? A quem eu pertenço? 1 Coríntios 6:19-20 fala assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Acaso nós não sabemos que nós não somos de nós mesmos? A Bíblia fala aqui que nós não somos donos do nosso próprio nariz. Nós somos dele. Fomos comprados por Jesus com um alto preço. Qual é a sua filiação? Você é filho de quem? Quem é seu pai? Quem é o meu pai? Em João 1, versículo 12 e 13 fala assim: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito. E algumas versões vai falar, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A quem eu pertenço? Quem é meu pai? Jesus me comprou, Jesus nos comprou
e nos tornou filhos e filhas de Deus. Amém? A última pergunta: de onde você é e para onde você vai? Filipenses fala assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. João 14, 2 e 3 fala assim: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar. Não estamos desamparados. Não estamos aqui à toa. Quando morremos, nós vamos para um lugar. E Jesus disse que Ele preparou esse lugar para aqueles que creram. Amém? Então, para servir como Jesus serviu, precisamos entender tudo isso. Essas coisas precisam estar em nosso coração. Porque aquela pessoa que se conhece, sabe quem ela é, ela não está nem aí com a opinião dos outros, no sentido de que você não está desamparado. Você pertence a Deus. Nós somos de Deus. E se quisermos seguir o exemplo de Jesus e servir a Deus e ao próximo, precisamos saber quem somos. Eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Amém? Eu preciso saber quem eu sou em Deus. Eu posso citar aqui vários e vários versículos em que falam que nós somos mais do que vencedores, que nós somos amados, que nós somos vitoriosos, e todas essas coisas que está na palavra de Deus é verdade. Nós somos tudo isso. Isso é verdade. Mas geralmente a gente só pega isso. A gente só pega a parte boa. A gente só pega essa parte da herança em Cristo Jesus. Não é verdade? Jesus, ele sabia muito bem quem ele era. E é exatamente por isso que ele se esvaziou, deixando toda a sua glória. Ele veio a este mundo e nos amou até o fim. Ele sabia quem ele era. E como diz o texto, ele foi traído. Ele foi humilhado. Jesus, ele foi esbofeteado. Cuspiram no rosto de Jesus. Ele foi traspassado com uma lança. A Bíblia lá em Isaías fala que ele foi moído. E ele era o Filho de Deus. Jesus é o Filho do Rei. E mesmo assim, foi caluniado. Mentiram sobre ele. Não é loucura para você tudo isso? Porque hoje nós nos chamamos de filhos do rei. Nós nos chamamos de filhos de Deus e somos. Contudo, não aceitamos os sofrimentos e as aflições que a Bíblia também fala que iríamos passar por este mundo. Não aceitamos em nenhum momento passar nenhum tipo de sofrimento. E isso não traz nenhum benefício. E isso não é bíblico. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas também diz que éramos para termos bom ânimo. Por quê? Porque Jesus venceu. E que Ele estaria conosco até o último dia. Aleluia! Quando Jesus foi tentado no deserto, quando ele estava com fome e ele foi tentado no deserto, o diabo ofereceu algumas coisas para ele. Uai, você não é filho de Deus? Se atire daqui. Se atire desse alto aqui, desse alto monte, que os anjos vão te servir, eles vão vir e vão te pegar. E de fato iria mesmo. Ele era o Filho de Deus. Mas por ser o Filho de Deus e saber quem ele era, ele não o fez. Quando ele estava com fome, ele falou, o diabo, transforme essas pedras em pães e coma. Jesus podia fazer isso? Podia fazer e muito mais. Mas ele fez? Não. Ele não o fez. Ele venceu a Satanás, o diabo ali, com a palavra dele. Por quê? Porque ele sabia quem ele era.
Ele não precisava provar nada a ninguém. Ele nos amou. Ele foi até o fim. E quando ele foi para a cruz, e disseram para ele, desça da cruz, você não é o Filho de Deus, ele poderia ter descido? Poderia, mas não o fez, por quê? Porque ele sabia quem ele era. E eu e você, quem somos? De onde viemos? Para onde nós vamos? Isso está queimando no seu coração? Isso está enchendo o seu ser aí? Não somos órfãos, não somos qualquer um, somos filhos e filhas de Deus. Jesus, ele foi até o fim naquela cruz por mim e por você. Aleluia! O Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Irmãos, essa é a palavra mais pura e viva de Deus falada aqui. Segunda lição, Jesus nos ensinou que para servir, é necessário amar. Primeiro vamos entender que amar não é um sentimento, tá? Amar é uma decisão. Na verdade, amar é uma decisão e uma ação. Isso é amar. E decidiu Jesus amar a todos, inclusive Judas. Quando Jesus ele decide pegar a toalha, colocar nele, se abaixar ali, lavar os pés de cada um dos discípulos, quem estava lá? Judas. Judas estava lá. Judas recebeu o mesmo amor. Judas recebeu o mesmo tratamento que todos receberam. E Jesus sabia que Judas iria traí-lo, porque é isso que a Bíblia fala. Se você ler o texto novamente, Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Mas mesmo assim, Jesus o amou. Não é sentimento, é decisão. Ele decidiu. E Judas não é muito diferente de mim e de você. Nós também não merecíamos nada. Nada. Deus, Jesus, não deve nada a nós, mas ele decidiu nos amar e se entregar por cada um de nós. E eu vou repetir isso aqui várias e várias vezes, porque isso precisa ser real. Isso precisa ser verdade em nosso ser, em nosso interior. Porque hoje ficou como palavras de efeito. Jesus te ama. Ficou cansativo para alguns. E tem alguns jovens que a gente acaba evangelizando que até tiram sarro. Eu aplico prova em algumas escolas e eu vejo alguns jovens zombando das coisas de Deus, e uma das zombarias é essa. Fica assim não, Jesus te ama. Isso porque eles não conhecem ainda. Porque não entregaram o coração a Jesus. Mas nós não. Nós somos diferentes. Quando ouvirmos isso, que Jesus nos ama, isso tem que arder. Tem que ser real. Tem que ser vivo dentro de nós. Não podemos ser apáticos. Uma igreja apática. Uma igreja onde a luz não brilha mais. Onde as coisas de Jesus, onde a palavra de Deus virou só mais um compromisso. Não. Isso não podemos ter, amém? Então a lição aqui é que amar e servir a quem nos ama, ou a quem nós amamos, é muito fácil, não é verdade? Eu vir aqui e servir aos meus pastores, aos meus irmãos, a vocês aqui, se algum de vocês precisar de alguma coisa, tô lá. Porque vocês são amados, porque vocês são gentis, vocês são uma bênção, e eu não estou sendo irônica aqui, é verdade. Nós nos conhecemos, somos o corpo de Cristo. Claro que eu não sou íntima de todos aqui, mas de alguns eu sou, e se alguém precisar, é muito fácil amar. Irmãos, quem não ama a irmã Iraci? Quem não ama essa pessoa?
Eu poderia dar vários exemplos, mas eu vou usar só ela hoje, não fiquem com ciúmes. Quem não ama? Ela chega aqui e dá aquele abraço gostoso, a paz, irmã, como você tá? Que delícia! Quem não ama essa irmã? É muito fácil, mas amar Judas é o que pega, não é? Lá em Mateus 5, 43, 48 fala assim: vocês ouviram o que foi dito, amem o seu próximo e odeiem seu inimigo. Mas, isso é Jesus falando, eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas o seu irmão, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então, para servir a Deus e ao próximo, é preciso amar. A lavagem dos pés significa um ato de serviço. Não é simplesmente lavar o pé em si. Pegar uma bacia aqui e eu lavar o pé de todo mundo. Não. Isso daqui é uma lição que Jesus está nos dando. É um ato de serviço, de socorro, de amar, de oferecer misericórdia, de oferecer perdão. É um ato de serviço. Servir, a terceira lição, servir e amar não é apenas uma questão de falar, mas de fazer pelo próximo. Então não é só eu vir aqui e falar, eu sou servo de Deus, eu sou serva de Deus, e fazer alguns favores aqui para vocês, ou vocês a mim, ou à igreja, ou ao corpo de Cristo que está espalhado em toda a terra. Não é apenas falar e fazer para as pessoas mais próximas, para os meus familiares mais íntimos. É uma questão de fazer pelo outro. Vamos acompanhar aí, João 13, 12 ao 15. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entenderam o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Jesus perguntou: entenderam o que eu lhes fiz? Façam o mesmo, sirvam uns aos outros. Mas afinal de contas, eu ainda não expliquei isso aqui. O que é servir? Servir, segundo o dicionário, é prestar serviço, ter utilidade, ser útil, ajudar. Isso é servir. E como eu falei aqui, muitos se encontram nessa crise existencial. Aí eu não sei o que fazer da minha vida. E aí alguns jovens que já estão na faculdade, estão nessa crise também, eu não sei o que fazer. E é natural. Mas na verdade, não se nasce com um propósito definido. Porque se fosse assim, nós já o saberíamos. Quem aqui acordou da sua infância para a sua vida adulta já sabendo, eu sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Ninguém. E como descobrimos isso? Sendo útil. Ajudando outras pessoas. Fazendo alguma coisa. Mas Ana, em quê? Como posso ser útil? Em qualquer coisa. Faça alguma coisa pelo próximo. Faça algo que não seja em benefício próprio. Deixa o eu de lado um pouco e sirva a alguém. Como? Orando. Ana, eu não sei como servir alguém. Comece orando. Ore por alguém.
Todos nós conhecemos alguém que está necessitado de algo ou precisando de alguma coisa. Às vezes não temos condições financeiras, mas nós podemos orar, porque o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata e pode dar condições a qualquer um. Nós temos essa chave em nossas mãos, que é a oração, podemos orar. O que mais que eu posso fazer? Posso dar carona para alguém. Alguém que está passando mal, eu posso levar ao hospital, fazendo qualquer coisa, sendo útil na vida de alguém. Isso é servir. Parado é que nós não vamos conseguir fazer nada. Não vamos servir para nada parado. Enquanto a gente está lá pensando na nossa cama, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, levanta e faz alguma coisa. Amém? Houve uma época em que nas igrejas falava muito em fazer na obra de Deus. Fazer para Deus. De domingo a domingo tinha alguma coisa na igreja. Você lembra, pastor? Nas igrejas, no geral. E aí, então, isso começou a prejudicar o testemunho dos crentes. Por quê? Porque as donas de casa deixavam seus afazeres, deixavam o almoço para depois, deixavam de cuidar dos filhos para depois. Para quê? Para fazer as coisas de Deus. Eu vou fazer aspas, tá? Eu não gosto, mas isso aqui é necessário. Para fazer as coisas de Deus. Os jovens não paravam em casa. Por quê? Porque estava lá trancado de domingo a domingo na igreja. E aí quem não servia Jesus não entendia aquilo. Mas, meu Deus. E alguns jovens até falavam que ia parar de estudar para fazer a obra de Deus. Se isso fosse tão genuíno, tão verdade, seria uma bênção. Não é, irmãos? Não é verdade? Que se fosse de verdade, não, eu vou parar minha vida porque eu vou morrer para mim mesma e vou fazer as coisas de Deus. Seria uma bênção, mas não era. Era apenas uma desculpa para não fazer as suas obrigações e estava nesse vício de fazer e fazer. E aí as igrejas estavam nesse extremo. E saímos desse extremo para entrar no outro, onde nós não fazemos nada. Principalmente depois da pandemia. Eu não estou aqui acusando ninguém, irmãos. Deus falou essa palavra muito ao meu coração e eu fui constrangida por Ele. Amém? Que o Senhor fale ao seu coração da maneira que Ele desejar. Eu não posso vir aqui e falar nada que não venha dEle. Que o Espírito Santo te incomode ou te encoraje, mas que seja Ele, amém? E aí nós saímos desse extremo e fomos para o outro. Não fazemos nada. E na real, gente, o que temos feito para Deus? O que temos feito pela igreja? Eu não estou falando aqui só de serviço em si. Só aqui nesse templo. Ou também não estou só falando daqui dessa igreja, mas a igreja num todo como um corpo de Cristo. Será que estamos vivendo como igreja? Será que estamos servindo a Deus de todo o nosso coração verdadeiramente? Servindo a Deus com a nossa vida. Uma vida piedosa, uma vida dedicada a Ele. Mães e pais querendo ser melhores para a glória de Deus. Filhos querendo ser melhores para a glória de Deus. Se santificando, tendo a sua vida lá em oração, trancando a porta do quarto, tendo um momento com Deus. Servindo a Deus. Quando tem uma oportunidade de falar de Jesus para alguém, será que estamos ligados? Porque às vezes estamos tão apáticos, tão frios, com a luz tão apagada, que às vezes a pessoa está ali do nosso lado, reclamando, falando da saúde que não vai bem, que o casamento está um caos, e você está na fila do banco e tem alguém reclamando, e aí a gente... Esses dias eu estava meditando. Eu vou usar um exemplo de uma pessoa aqui. Essa pessoa está muito doente. Muito doente. E ela estava chorando.
E essa pessoa fala demais. É uma pessoa que fala bastante. Eu não tô criticando. É dela mesmo. Ela fala demais. E eu observando ela chorando para algumas pessoas e sabe quando você vê as pessoas assim, É o que está acontecendo hoje. Saímos de um extremo e entramos em outro. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que venhamos ter um coração de servo, amém? Servir ao próximo. Servir na casa de Deus com excelência. Jesus deixou o exemplo dele. E devemos seguir, amém? Para servir a Deus e ao próximo é necessário negar-se a si mesmo. E esses são os últimos versículos. Filipenses 2, 5 e 7 fala assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que era algo que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Lucas 9, 23 e 26 fala assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Jesus, o maior servo de todos, nos deixou o exemplo. Vamos seguir. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Essa é a palavra do nosso Deus. Essa é a palavra do nosso Deus para os nossos corações. E Ele nos deixou 4 ensinamentos. Nós devemos amar ao próximo. Nós devemos servir como Ele serviu. Nós devemos nos render à vontade dEle. Deixar essa apatia de lado. Deixar essa frieza espiritual. Está na hora da igreja se levantar. Está na hora da igreja marchar e seguir adiante e fazer a obra de Deus. Precisamos saber quem nós somos. Nós somos dele. Nós viemos dele e é para ele que nós voltaremos. Amém? Senhor, nós te pedimos, Pai, ministre aos nossos corações, que o inimigo não roube essa palavra. Senhor, que nossas vidas venham ser mesmo entregues a Ti no altar todos os dias. Senhor, perdão por todas as vezes que nos deixamos esfriar, que nos deixamos ficar longe do Senhor. Perdoa-nos, Deus, como igreja. Enche os nossos corações, aviva-nos. Espírito Santo de Deus, aviva este lugar, aviva a Tua igreja. Que nós venhamos ser cheios do Teu Espírito Santo, que nós sejamos sal e luz neste mundo tenebroso, que a nossa luz brilhe cada dia mais até ser dia perfeito. Deus, que nós venhamos fazer a Tua vontade, é o que nós pedimos, é o que nós clamamos. Enche, Senhor, enche as nossas vidas, que nós não venhamos sair daqui da mesma maneira que entramos. Deus, que lá fora, que nós venhamos entender o chamado do Senhor, o propósito, que o nosso propósito é servir ao Senhor e aos nossos irmãos. Deus, esse é o Seu amor. O Senhor nos amou se esvaziando, sendo servo. O Senhor veio e se entregou por nós. E o que nós temos feito, Senhor? Senhor, perdão. É a única coisa que eu consigo dizer agora, Senhor. Perdoa-nos como igreja. Aviva-nos. Enche-nos novamente mais de Ti, mais do Teu poder. Espírito Santo de Deus, santifica-nos na Tua palavra. Santifica-nos na Tua verdade. Deus, santifica-nos em nome de Jesus.
Aviva este lugar, que essa igreja seja exemplo, Deus. Que nós venhamos buscar o Senhor no secreto, que nós venhamos ser cheios de Ti, que nós venhamos fazer a diferença no nosso trabalho, na escola, em nome de Jesus, nas faculdades. Senhor, ajuda esses jovens a se santificarem no Senhor. Que as coisas do mundo não entrem em nossos corações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém. Amém? Obrigado, Mívia. Deus abençoe. Quero convidar o Ministério de Louvor aqui, à frente. Essas pessoas que estão vindo aqui estão servindo. Você que está aqui, mas eu não toco nada, às vezes eu não sou diácono, mas você tem vindo, você tem servido a Deus. E não só aqui dentro, lá fora. A igreja é para fora. Amanhã você está servindo a Deus no seu trabalho. Amanhã você está servindo o teu próximo. Amanhã você está servindo de alguma maneira. Eu louvo muito a Deus por cada vida. Que quando você, por exemplo, você oferta, você está servindo a Deus. Porque precisa pagar os tributos, precisa pagar tudo, você está servindo. O Fernando, a Ana Júlia. Sabe que eles chegaram aqui hoje? A Paula, o Daniel, o Otávio, a Michele. O tio Dolfo está ali na mesa. O irmão Zé, a irmã Iraci, a recepção, o irmão Jailson, a irmã Ana, com aquele sorriso, recebendo cada um de vocês. Quero vocês chegarem aqui hoje. 5 horas da tarde. Agora já são quase 8h30. É serviço. São coisas que nós devemos também orar pela vida deles. Porque, irmãos, é uma área, principalmente do louvor, que é muito difícil. E o diabo também ele ataca diversas áreas, mas principalmente no louvor. Então esteja sempre orando para que o Senhor guarde, dê capacitação a eles, dê sabedoria. E a todos que servem de alguma forma. Que palavra abençoada sobre o serviço. E como Jesus fez, servindo, nós precisamos servir. Feche seus olhos, vamos, clame ao Senhor nessa hora, igreja. Clame ao Senhor, levante um clamor a Deus nessa hora. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor. Obrigado, ó Pai, porque nós temos vidas preciosas. Vidas, ó Deus, que se preocupam, ó Pai, com as suas almas, Senhor. Se estão aqui, ó Pai, buscando o Teu nome, Senhor, esteja abençoando, ó Pai, cada casa. Ó Deus, cada um que está aqui nessa noite, ó Deus, que o Senhor possa, ó Pai, estar derramando da Tua unção, da Tua graça, ó Pai. Ó Deus, capacite cada pai, cada mãe. Ó Deus, não deixe que Satanás venha deturpar a tua família, Senhor. A família que o Senhor nos deu aqui nessa terra, ó Pai. Ó Deus, que em nome de Jesus caia por terra toda ideologia contrária à Tua palavra, Senhor. Que possamos, ó Pai, estar buscando somente em Ti a direção, ó Pai, a orientação para nossa casa, para nossa família. Ó Deus, nos dê, ó Pai, graça, nos dê, ó Deus, sempre o arrependimento, ó Deus, de pecados. Ó Pai, assim como nós ouvimos aqui da Mívia, que nós pedimos perdão ao Senhor, ó Deus, pelo pecado da nossa nação. Ó Deus, nós sabemos que muitas vezes o Senhor não ouve, ó Deus, porque a nação está em pecado. Muitas vezes o Senhor não abençoa a nossa terra, o Senhor não sara a nossa terra, porque nós precisamos de pedir perdão ao Senhor. Nós precisamos confessar os nossos pecados a Ti, Pai. Ó Deus, e nós pedimos ao Senhor, derrame sobre nós a Tua misericórdia, a Tua graça, sempre como o Senhor tem derramado. Salve vidas, ó Deus. Nós sabemos que na nossa família há pessoas que precisam ser salvas, há pessoas que necessitam de salvação, de libertação, de cura, de restauração, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe nossas finanças, abençoe, Senhor, a nossa saúde, pessoas que estão doentes, ó Pai, que sejam curadas, Senhor. Nós oramos pela vida da Maria,
filha da Suelen, do Ricardo, ó Deus, alcance aquela vida, ó Pai, cure ela em nome de Jesus. Também abençoe a vida da Cris, ó Pai, que está com aquele pé, ó Deus, sendo recuperada pelo Senhor. Abençoe a vida dela e toda a sua casa. Também a vida da Andresa, Senhor, abençoe a vida dela. Ó Deus, aqueles que não vieram hoje, ó Pai, esteja abençoando. Ó Deus, toque no coração de cada um, ó Pai, que possa, ó Deus, estar frequentando, ó Deus, sendo assíduos no culto, ó Pai. Ó Deus, que em nome de Jesus, que Satanás ele já é derrotado, porque o teu nome, ó Deus, ele já é elevado, ele já é exaltado e glorificado acima de tudo e de todos, ó Deus. E nós agradecemos a Ti por tudo. Colocamos a semana diante do Senhor, que tenhamos uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Amém. Levanta as tuas mãos aos céus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E que o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado aí. Desejo uma ótima semana e até quarta-feira, em nome de Jesus. Vá em paz.